Olha, tem um homem que eu nunca consegui ver ao vivo, aliás, ele nasceu e morreu muito antes da gente pensar em nascer. Na verdade, não é possível ter ninguém vivo que conviveu com ele ainda hoje. Eu estou falando de um homem que começou uma vida muito difícil, uma infância terrível, muita pobreza, muitas idas e vindas entre orfanatos, mas que cresceu para virar um gênio do cinema. Eu estou falando de Charlie Chaplin. Eu estou aqui com 5 volumes da coleção Folha Charlie Chaplin. E hoje, então, no Explora Cinema, eu não vou falar de um filme, mas vou falar de uma vida, de uma carreira, de uma genialidade e de muitos filmes de uma forma geral. Ou seja, vai ser um Explora Cinema um pouquinho diferente do que tem sido. Então vem comigo que vai valer muito a pena. Charlie Chaplin nasceu em Londres em 1889, numa família de artistas de music hall. Sua infância foi dura, pai ausente e mãe internada, e ele passando de orfanato em orfanato e por palcos improvisados. Foi essa origem humilde que moldou tudo o que ele criou. A base da sua filmografia, dos seus roteiros, da sua atuação em seu personagem principal e mais famoso, foi sempre essa visão de uma sociedade desigual em que os mais pobres sempre levavam a pior. Aos 24 anos, em 1913, ele cruzou o Atlântico, indo da Inglaterra para os Estados Unidos, contratado por Keystone, que era o estúdio que inventava a comédia americana. Ninguém sabia ainda, mas aquele jovem estava destinado a mudar toda a história da sétima arte. E a falar, sem usar uma única palavra, porque nós estamos falando de cinema mudo, sobre as dores que ele conhecia a partir de si mesmo. E se você acha que esse vídeo já está valendo a pena para você, não esqueça de dar um apoio importante ao canal, curtindo, comentando, compartilhando, assinando o canal e ativando os sininhos das notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Lembrando que o Explora Cinema é apenas uma das séries que nós mantemos aqui no canal, porque existe também o foco nos livros, na literatura, nas leituras e também na música. Ou seja, arte e cultura de uma forma geral você encontra aqui, e a ideia é de que essas manifestações culturais são instrumentos para a construção da nossa felicidade. Então, dê esse apoio ao nosso canal. Posso contar com você? E é aqui que a coleção Folha Charlie Chaplin começa a brilhar. Eu estou em mãos com o volume 19, que guarda um momento histórico, que é exatamente a estreia de Chaplin no cinema. Foi exatamente num curta-metragem de 1914 que o mundo ia começar a se encantar com o personagem criado por ele e que virou um ícone, um símbolo da extensa atuação no cinema de um dos seus maiores gênios. O chapéu coco, o bigode, a bengala e o andar desengonçado que seria reconhecido no mundo inteiro por gerações e gerações. E aqui também estão os primeiros trabalhos de Chaplin como diretor de cinema. Nós temos Dia da Estrela, Carlitos, Banco Tirano e outros 11 curtas-metragens aqui. É muito cinema e é muita história da sétima arte para a gente ver, entender, rir e também chorar. Mas Charlie Chaplin, o Carlitos, não nasceu pronto, não. O volume 9, que tem Na Farra, reúne 11 curtas do ano de 1914, que foi o ano em que Chaplin foi contratado também como ator. E aqui o personagem ainda está lidando com a vida, com o casamento e com a sobrevivência. E o volume 11 traz um marco que pouca gente conhece, pois o filme O Casamento de Carlitos foi considerado o primeiro longa-metragem do cinema estadunidense. E esse filme mostra Charlie Chaplin num personagem diferente de O Vagabundo e marcou a despedida das comédias simples para então entrar no universo de Charlie Chaplin verdadeiramente dito. Pois Charlie Chaplin estava prestes a deixar de ser apenas um ator engraçado para realmente se transformar num grande artista. E você que ainda continua comigo neste vídeo, conhecendo um pouco da vida e da obra de Charlie Chaplin, eu gostaria de apresentar para você os nossos 2 grandes patrocinadores, que é a Clique Livros e a Cursos Clique. São 2 projetos, 2 empreendimentos
que apostaram no canal Explora Mundo desde o início, e é graças a esses 2 patrocinadores que tem sido possível a gente estar aqui firmes e fortes há mais de 2 anos, tendo obtido a marca de mais de 13 mil inscritos, mais de 300 vídeos e fazendo com que a gente acredite que isso ainda vai durar por muito mais tempo. E se você visitar as 2 lojas virtuais desses patrocinadores, cujos links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo, vai nos ajudar muito para que eles mantenham o apoio sempre presente e possibilitando que a gente continue. Posso contar com mais esse seu apoio? Vá lá, faça um tour sem compromisso, porque só de você visitar, isso garante a nossa sobrevivência. E esse passo de Chaplin se transformar de um ator engraçado num verdadeiro artista veio bastante rápido. O volume 18 que eu tenho aqui em mãos, que tem O Imigrante, faz com que a gente perceba que aqui o humor ganha não só corpo, mas também uma alma. Por que eu estou dizendo isso? Porque tanto no Imigrante como em Rua da Paz, que também está aqui nesse volume, Chaplin começa a falar de coisas sérias, mas de uma forma engraçada, bem-humorada, mas nem por isso nada menos crítica. Ele vai falar da pobreza, da exclusão, das dificuldades que um imigrante passa num país diferente da sua origem. E o ponto mais ousado que ele atinge está aqui no volume 16. Casamento ou Luxo foi o primeiro drama assumido pelo autor, e aqui ele não aparece como protagonista. A estrela desse filme é Edna Purviance, vivendo uma garota pobre que vai para Paris e se torna amante de um homem super sofisticado. Na época em que foi lançado, o público não entendeu esse filme, mas atualmente ele é considerado uma obra-prima. E aqui está a prova de que Chaplin não era somente um comediante, ele era um cineasta completo. E se você tiver vontade de adquirir um desses 5 volumes que eu estou apresentando aqui, enquanto apresento também, de uma forma geral, o cinema e a arte de Charles Chaplin, nesse episódio do Explora Cinema, eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição deste vídeo, ok? Essa é mais uma forma de você contribuir com o nosso canal, pois nós somos afiliados de algumas lojas virtuais e na medida em que vocês adquirirem algo que seja realmente do seu interesse, você vai também ajudar o nosso canal a continuar sobrevivendo. Mas o cinema de Charlie Chaplin é muito maior e muito mais do que esses 5 volumes da coleção Folha Cinema que eu apresentei aqui. Que, na verdade, eu apresentei ainda mal apresentado, né? Porque eu não disse que essa coleção, especificamente, traz um livro muito bem diagramado, muito bem elaborado, construído com fotos sensacionais, em preto e branco, da época em que os filmes foram produzidos, e nós estamos falando aí entre 1912 em diante, ou seja, um tempo bastante longínquo e até inimaginável para as novas gerações, mas o que eu acho que é importante que essa coleção fez é manter o legado de Charlie Chaplin aí firme e forte para as novas gerações. A minha geração, embora já estivesse distante da época em que Charlie Chaplin viveu e atuou na sétima arte, mas a gente teve muito acesso ao cinema dele na televisão, nas tardes de sábado ou de domingo, porque durante muito tempo eu cresci assistindo os filmes de Charlie Chaplin. Mas eu não tenho percebido que isso continue acontecendo agora, né, atualmente. E acho importante trazer isso para vocês, que são bem mais jovens do que eu, principalmente, para que vocês se interessem e possam ter acesso a esse legado tão importante de um gênio do cinema estadunidense e que, na verdade, se tornou um gênio do cinema mundial e que influenciou muitas e muitas gerações de cineastas até os dias de hoje. E ele ainda fazia um cinema que era mudo, ou seja, ele contava histórias de uma forma tão brilhante numa época em que o cinema não tinha a palavra falada como veículo de comunicação e de expressão de pensamentos e de mensagens. E esse livro da coleção é sensacional e no final você encontra então os DVDs que tem aqui todos os filmes longas e curtas metragens que existem na coleção como um todo. Agora sim, a coleção ficou melhor apresentada, não é? Mas agora eu quero falar de coisas que não estão nessa coleção. Primeiro, dos melhores filmes de Charlie Chaplin, né, que fizeram a sua fama no mundo inteiro.
e que podem ser vistos hoje como obras-primas, pois traduz toda a genialidade desse grande cineasta e que se mantém como filmes atuais, porque as questões que esses filmes trazem ainda não foram superadas na nossa sociedade e continuam, é lógico, sendo temas que mantêm o mesmo frescor. Por exemplo, nós temos O Grande Ditador, que é sensacional, que é brilhante e que vai questionar as ditaduras de uma forma geral. E ele traz, é lógico, uma alusão, pois o Grande Ditador, o personagem principal deste filme, interpretado por ele mesmo, nos lembra muito o Grande Ditador da Alemanha, embora possa haver aí referências em ditadores que se espalharam pelo mundo todo e que ainda se espalham, se pode encontrar em muitas partes do planeta. Nós temos também Luzes da Ribalta, O Garoto, onde Carlitos vira pai de um menino abandonado. Pura poesia esse filme. Em Busca de Ouro, que é um filme que tem uma cena que foi eternizada, que é a dança dos sapatos no jantar. Virou uma verdadeira lenda essa cena, você tem que ver. O Circo, que mostra a magia do picadeiro e mostra que pessoas que fazem rir também choram muito por dentro. Luzes da Cidade, onde ele se apaixona por uma florista cega e no final entrega uma das cenas mais emocionantes do cinema mundial. Tempos Modernos, que é uma sátira genial sobre o mundo do trabalho, principalmente focando nas linhas de produção e em todo o trabalho que se torna muito repetitivo e como isso vai adoecendo os trabalhadores. É uma crítica, uma denúncia do mundo corporativo que continua fresca e brilhante até os dias de hoje, com a diferença de algumas nuances, mas a essência do mundo do trabalho se encontra ainda expressa nesse filme Tempos Modernos. É imperdível. Temos ainda Luzes da Ribalta, em que ele retrata o processo e todo o custo e o efeito que tem sobre o envelhecer de um artista. E eu vou terminar esse trecho pelo começo, porque eu falei inicialmente no Grande Ditador e volto a frisar que é um filme importantíssimo porque ele satiriza, ironiza e faz uma crítica ao nazismo e ao fascismo que estava em ascendência naquela época, porque a ideia dele sempre foi defender a humanidade. São 7 filmes, 7 lições e 70 anos depois continuam todos atuais. E se você gosta do canal Explora Mundo, gosta dos nossos conteúdos sobre literatura, música e cinema, não perca a oportunidade de estreitar ainda mais o convívio, o contato e os laços com a nossa comunidade, que já integra mais de 13 mil participantes. E se inscreva como membro aqui no canal, basta clicar no botãozinho aqui embaixo, depois de dar o seu like, aparece essa possibilidade. Se você não der o like, isso não vai aparecer. E veja todas as informações sobre como participar do Explora Clube, que foi um clube que nós criamos para estreitar os laços com a nossa comunidade e que vai entregar muito mais do que os vídeos que estão aqui disponíveis para você. E você vai ter acesso a conteúdos, a informações e a análises muito mais aprofundadas e que são exclusivas para membros. Então, clique em Seja Membro, entre em contato com todas as informações e escolha o nível de participação que seja mais adequada para você e venha fazer parte desse universo com a gente. Esperamos por você aqui do lado de dentro. Então, mas a coragem que Chaplin teve de, através do seu cinema, expor os seus pensamentos e demonstrar quais eram as suas visões a respeito das coisas que estavam acontecendo pelo mundo, não ficou gratuito. Aliás, teve um preço bastante alto, porque como ele defendia de uma forma geral os trabalhadores, não escondia a rejeição que ele tinha pelo nazismo e pelo fascismo, principalmente após o lançamento do filme O Grande Ditador, ele incomodou muito o grande poder estadunidense e no auge dos anos 50, na caçada às bruxas, como ficou conhecido, a era do macartismo, Chaplin foi acusado de simpatias comunistas. Foi vigiado pelo FBI e muito pressionado pela sua visão da sociedade americana. Em 1952, quando ele estava viajando pela Europa, ao voltar pelo país em que ele escolheu viver, morar e trabalhar, ele teve seu visto de entrada negado. Na prática, ele foi banido dos Estados Unidos. Pior para eles, né? Que foi onde ele construiu a sua carreira. E assim
Chaplin nunca mais voltou, passou o restante da sua vida morando na Suíça e longe de Hollywood. Pois é, o homem que fez toda a sociedade americana rir foi tratado como inimigo apenas por dizer o que pensava. E aqui neste ponto desse vídeo eu gostaria de assumir um aspecto bem pessoal com vocês. Eu tive a sorte de ter contato com a obra de Charlie Chaplin desde a minha infância e por toda a minha fase adulta e até nos dias de hoje, e principalmente através da minha coleção Folha Charlie Chaplin, eu posso rever toda vez que eu queira. E eu fico muito preocupado de que as gerações que vieram após a minha não tenham tido contato com a genialidade deste homem chamado Charlie Chaplin. E eu acho importante que, se você ainda não viu nenhum filme dele, se você é muito mais jovem e não teve essa oportunidade, procure encontrar, porque ela traz de uma forma muito artística e muito brilhante temas que são da sociedade humana, que são do mundo, que estavam presentes lá naquela época, há mais de 100 anos, né, em que Charlie Chaplin viveu e construiu toda a sua obra, mas que continuam atuais e que podem ser usadas como pontos de reflexão e de mudança até nos dias de hoje. E eu decidi fazer esse vídeo para essa série do Explora Cinema, porque eu acredito que Charlie Chaplin não precisa e não deve ainda ser assistido com essa ideia de nostalgia, ou para que as novas gerações tenham acesso a algo antigo, mas porque, sim, o cinema de Charlie Chaplin continua atual, porque as grandes questões da humanidade nunca foram superadas. Então, os seus filmes não devem ser vistos como filmes antigos, mas como um espelho da vida presente. E se você, além de todo o apoio que nos tem dado, quiser intensificar ainda mais, existem outras formas muito simples de você apoiar o canal Explora Mundo e ajudar a gente a manter isso tudo aqui funcionando. Você pode dar um valeu, pode hypar esse vídeo, pode ainda fazer doações de qualquer valor via Pix, enviar livros, discos, CDs, DVDs, enfim, tudo aquilo que se transforma em material para que a gente produza os nossos conteúdos, e também pode fazer contatos para propor colaborações e parcerias. Todas as informações de como fazer isso estão também descritas aqui abaixo deste vídeo, ou seja, não falta formas de você dar apoio e você pode escolher aquelas que cabem melhor para você e aquilo que dita o seu coração, caso você já goste do canal Explora Mundo. Muito obrigado novamente e agora fui!